E hoje nós vamos fazer o seguinte exercício de física sobre fenômenos ondulatórios, que diz o seguinte: os fenômenos físicos têm presença constante no mundo que nos rodeia. Dentre eles, os fenômenos ondulatórios têm importância indiscutível, pois são responsáveis pela transmissão de energia de um local a outro, seja na forma de ondas eletromagnéticas ou mecânicas. A respeito dos fenômenos ondulatórios, assinale as alternativas a seguir. 1. Onda é qualquer perturbação que se propaga através de um meio envolvendo necessariamente o transporte de matéria. 2. A onda sonora é uma onda mecânica que, ao se propagar em meios fluidos, vibra longitudinalmente em relação à sua propagação. 3. As ondas eletromagnéticas são ondas que vibram transversalmente em relação à sua propagação e não podem se propagar no vácuo. 4. Somente as ondas sonoras podem sofrer os fenômenos da difração e interferência, pois são ondas longitudinais. 5. A velocidade de propagação de uma onda depende das características da fonte da onda e do meio em que ela se propaga. E aí, você sabe dizer qual dessas afirmações estão corretas? É o que a gente vai ver depois da vinheta. Muito bem, pessoal. Eu vou explicar cada sentença dessa, ok? Com detalhes. E vou aproveitar e passar algumas dicas para vocês poderem resolver esses tipos de questão de verdadeiro e falso. E aí vocês colocam em prática, tá? Nos seus exercícios de física. Então, vamos lá. Então, a primeira sentença diz que a onda é qualquer perturbação que se propaga através de um meio envolvendo necessariamente o transporte de matéria. Então, tem alguma coisa errada nessa frase? Sim, né? Quando a onda ela se propaga, ela não transporta matéria, tá? Ela transporta energia, né? Então, quando você vê geralmente figuras em livros de um ponto numa onda, né? Por exemplo, numa corda que oscila e essa onda se propaga nessa corda, esse ponto, na verdade, ele não está transportando matéria, ele está apenas transportando energia, ok? Então, essa frase aqui não está correta, ok? Uma dica que eu vou dar para você agora é que, ao fazer esse tipo de questão, de sentenças de verdadeiro ou falso, ou como essas, né, para descobrir qual delas é a correta, você pode reescrever essa frase com suas palavras, colocando o conceito corretamente. Como, por exemplo, aqui eu vou dar uma sugestão. Você poderia colocar: ondas são perturbações que se deslocam no espaço, transportando exclusivamente energia de um ponto a outro sem realizar transporte de matéria. Então, aqui seria a forma correta de se falar sobre a propagação da onda, tá? Então, aqui é uma sugestão para você fazer, tá? Falar sobre isso. Claro, você vai fazer com suas palavras e é uma maneira de você exercitar um pouco mais a memória também, tá? Então, vamos a... Então, essa frase aqui está incorreta, ok? Então, vamos à segunda sentença. A onda sonora é uma onda mecânica que, ao se propagar em meios fluidos, vibra longitudinalmente em relação à sua propagação, tá? Bem, vamos falar um pouco sobre como as ondas elas podem ser classificadas de acordo com a direção de vibração, tá? Elas podem ser ondas longitudinais, quando a vibração da fonte
ela é paralela ao deslocamento da onda e elas podem ser ondas transversais, que é quando a vibração ela é perpendicular à propagação da onda, tá? Então, a onda sonora é o quê? É uma onda longitudinal, correto, tá? Então, a onda longitudinal, por quê? Porque o som, as ondas do som, elas se propagam na mesma direção da vibração delas, ok? Então, é por isso que esta sentença aqui está correta, ok? Uma outra dica que eu vou dar aqui também, se você não gosta muito de escrever textos, faça desenhos, tá? Coloque desenhos nos seus exercícios, isso ajuda muito a fixar o conteúdo, ok? Vamos para a próxima sentença. As ondas eletromagnéticas são ondas que vibram transversalmente em relação à sua propagação e não podem se propagar no vácuo. Bem, tem alguma coisa errada aqui com essa frase? Elas são ondas que vibram transversalmente? Sim, né? As ondas eletromagnéticas são ondas transversais formadas justamente por campos elétricos e campos magnéticos, né? Como a gente vê aqui na animação. Agora, dizer que elas não podem se propagar no vácuo é que está errado, tá? Elas podem sim se propagar no vácuo. Até porque, se não fosse assim, a luz do Sol, que é a luz visível, né, que faz parte do espectro eletromagnético, não chegaria até o nosso planeta, não é verdade? Então, aqui eu vou dar uma sugestão de como você colocaria aqui para corretamente essa frase, né? Ondas eletromagnéticas são ondas transversais formadas por campos elétricos e magnéticos variáveis, que se propagam tanto em meios materiais quanto no vácuo, ok? Então, essa sentença não está correta, ok? E aqui, mais uma dica, tá? Quando você for falar, né, descrever um pouco sobre a sentença, corrigindo ela, você pode acrescentar informações que você sabe a mais sobre isso, tá? Isso também é muito bom para exercitar o cérebro, ok? Então vamos lá para a próxima. Então a quarta sentença diz: somente as ondas sonoras podem sofrer os fenômenos da difração e interferência, pois são ondas longitudinais. Bem, a gente viu que as ondas sonoras, elas de fato são ondas longitudinais, tá? E elas sofrem esses fenômenos de difração e interferência. Bem, a gente tem que relembrar o que são esses fenômenos, né? O fenômeno da difração é o fenômeno em que a onda ela tem a capacidade de contornar obstáculos, tá? Como, por exemplo, no experimento, né, da dupla fenda. E por causa da difração, nós, por exemplo, conseguimos ouvir uma pessoa que está do outro lado do muro, tá? Então, as ondas sonoras, sim, eles sofrem esse fenômeno de difração. E quando duas ondas se encontram aqui, né, depois que passam pelas fendas, ocorre uma interação entre as amplitudes dessas ondas. E aí esse fenômeno se chama de interferência, que ela pode ser tanto construtiva ou destrutiva, tá? E o que está errado, então, nessa frase aqui, né? Porque essa frase não está correta. É porque ele está dizendo que é somente, tá? Não é somente nas ondas sonoras que esses fenômenos ocorrem, tá? Isso acontece com a luz, tá? Isso acontece com outros tipos de ondas, tá?
Como, por exemplo, se você jogar duas pedrinhas num lago, vão se formar ondas na superfície da água e essas ondas elas vão sofrer esses fenômenos de difração e interferência também, tá? Então, você poderia reescrever essa frase como: os fenômenos da difração e interferência ocorrem em todos os tipos de ondas, sejam elas mecânicas ou eletromagnéticas, tá? E aqui eu vou dar mais uma dica, tá? Então, nessas questões em que você tem que analisar sentenças, se são verdadeiras ou falsas, observe essas palavras como somente, apenas, unicamente, sempre, ok? Que são palavras muito restritas, né? Então, fique desconfiado dessas sentenças, tá? Claro que isso não é um caso geral, tá? Eu só tô avisando para você ter um pouco mais de cuidado, porque é muito comum que essas palavras que fazem com que a frase fique totalmente errada, porque perceba, se não fosse essa frase aqui, essa sentença estaria correta, porém ela não está, tá? Porque por causa dessa restrição aqui, por causa dessa palavra somente, ok? Então fica aí mais uma dica. E a gente vai agora para a última sentença, que diz: a velocidade de propagação de uma onda depende das características da fonte da onda e do meio em que ela se propaga. Bem, está certo ou errada essa sentença? Bem, a velocidade da onda depende sim das características da fonte. É tanto que a velocidade ela depende do comprimento de onda e da frequência da fonte que está sendo emitida, ok? Por exemplo, aqui, eu vou mostrar, temos duas lanternas, tá? Com duas fontes de luz diferentes. Uma com a luz azul e uma com uma luz no vermelho, tá? E o comprimento de onda do vermelho, ele é maior do que o azul, tá? Então, já que a velocidade depende do comprimento de onda, então, e esses dois tipos de luz aqui, né, o vermelho e o azul, tem comprimentos de ondas diferentes, então vão ter velocidade diferente. Bem, porém, eles vão ter velocidades diferentes quando estão se propagando em meios materiais, tá? Porque qualquer onda eletromagnética, ela se propaga com o mesmo valor no vácuo, tá? Que é igual à velocidade c, que é igual a 300.000 quilômetros por segundo, aproximadamente, tá? Então, tanto a luz azul como a vermelha, ou qualquer outra onda eletromagnética, ela tem a mesma velocidade no vácuo. Porém, além dessa característica, como eu falei, né? Ela vai depender do meio. Então, quando ela vai para um meio material, a história é outra, tá? Então, no vácuo, eles vão ter esse valor. Porém, quando eles vão para um meio material, como, por exemplo, a água, o ar ou o vidro, a velocidade muda, tá? E para cada uma dessas cores aqui. Então, por exemplo, a velocidade da luz visível no vermelho é maior do que a velocidade da luz visível no azul quando elas estão em meios como, por exemplo, a água ou o vidro, tá? E claro, esses dois aqui, quando estão nesses meios, vai ser menor do que a velocidade da luz, né? Que é o c, né? A velocidade de uma onda eletromagnética, que é a velocidade máxima que uma onda ela pode ter, ok?
Bem, e aqui uma última dica como eu fiz aqui, coloque exemplos, tá? Dos conceitos que você está aprendendo. Então, como eu falei aqui, dessas características e do meio, eu coloquei aqui um exemplo para você entender. Então, coloque exemplos dos conceitos em que você estudou. Isso também ajuda bastante, tá? Então, essa sentença está correta, ok? E, então, resumindo, quais foram as sentenças corretas e as incorretas? Bem, as sentenças incorretas foram a 1, a 3 e a 4, e as sentenças corretas foram a 2 e a 5. Então, nós temos como alternativa correta aqui, de A até E, nós temos a letra D de dado, não é verdade? Que são as sentenças 2 e 5. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo, ok? E a gente se vê no próximo vídeo.